Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre conversas difíceis que são necessárias para a nossa vida. Muitas vezes, eu pelo menos, tenho uma dificuldade muito grande de expressar o que tá me incomodando, de falar não para as pessoas. Então, dentro dos relacionamentos, não só amoroso, mas também de amizade ou profissional, é muito difícil eu chegar e falar isso não tá legal, eu quero que mude, ou eu preciso, deu o meu limite e eu preciso sair dessa. Então, eu tive uma lição na última semana que foi muito interessante. Eu tava fazendo um trabalho extra de final de semana que tava me deixando completamente exausta. Muito exausta, porque eu já tinha outro trabalho paralelo a isso. E eu tava ficando muito cansada de trabalhar à noite nesse lugar. E eu cheguei pra conversar com o dono do lugar e falei: olha, eu não sei até quando eu vou conseguir, porque eu estou ficando muito cansada. E ele falou assim: por favor, fica comigo até agosto, porque eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer uma cirurgia no meu pé, a minha filha vai casar, o meu genro vai viajar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, falou toda uma história. E eu fiquei assim, não acredito, não posso deixar ele nessa situação, não sei o que, não sei o que. Peguei todos os problemas dele como se fossem os meus. E então aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou até agosto, passa rapidinho, né? São, tipo, sei lá, 8, 10 finais de semana, vai dar tudo certo. E eu não queria ter a conversa difícil de falar assim, me desculpa, mas eu não posso mais. Você que lute, desculpa, mas, né? Infelizmente, ninguém é o salvador da pátria aqui, apesar de que eu sei que eu tenho essa coisinha de merda na minha cabeça, né? Então, eu não queria ter essa conversa. Acabou que eu fiquei doente, eu fiquei mal, né? Eu tive uma estafa, assim, mal do fígado, mal do estômago, por causa do cansaço. E eu pensando assim, não posso, não sei o que, né? Vou continuar. Porque eu não queria ter essa conversa difícil, eu não queria falar realmente não, eu não posso mais vir. Porque quando eu fui falar que eu tava cansada, eu não deixei bem claro, sabe? Eu quis meio que ir pelas beiradas, assim, pra não chegar direto ao ponto e falar assim, não quero mais vir e eu não venho mais, etc. E então, voltando ao ponto da conversa difícil, né? Eu falei tudo isso pra falar isso. Então, esse sábado, eu fui e falei assim, não. Eu passei toda noite trabalhando e pensando como eu vou falar. E na minha cabeça, a primeira coisa que veio era eu tentar... Gente, eu tô falando isso, assim, é muito difícil eu abrir isso. Mas na minha cabeça eu pensei assim, não, eu vou falar pra ele que eu não venho no próximo sábado, que eu tenho algum compromisso. E eu fujo e nunca mais venho. Eu fujo, eu não tenho essa conversa. Na minha cabeça eu tava pensando, foge, sabe? Eu vou fugir, eu vou falar porque ele não vem no próximo. Eu vou falar assim, não posso vir porque eu tenho um compromisso. E daí, depois disso, eu chego e falo pra ele que também não posso mais vir no outro. E acaba que ele esquece de mim e eu fujo dessa história. Gente, olha o que a minha mente tava pensando. Só pra não ter a conversa difícil de realmente falar não pra ele. É porque eu teria que falar um não. E isso, assim, é pra mim uma barreira gigantesca. Tipo, é o Monte Everest, sabe? E aí, eu passei, né, todo o trabalho tentando maquinar na minha cabeça como que eu ia chegar e falar pra ele não. Então, eu fiquei pensando. Falei assim, não vai ter jeito e tal. E aí, ele falou que ele ia arranjar outra pessoa pra pôr no meu lugar, né, enfim, pra ajustar, porque como era um extra, não teria problema, né, não tem um contrato, não tem nada assinado, então tava tranquilo. E aí, eu cheguei e perguntei pra ele, né, no final da noite, né,
Eu falei assim, olha, como que tá com a nova pessoa, como que tá o teste e tal. Ele falou que não tava indo muito bem, que ele não gostou do trabalho da pessoa e tal. E que eu falei assim, olha, eu tô te perguntando isso porque eu tô cansada, eu não sei até que ponto eu vou conseguir levar esse trabalho, porque eu vou começar a não fazer um bom trabalho aqui pra você. Porque, né, de servir mesas, tá, gente? De trabalho de garçonete. Então, assim, eu tava ficando muito cansada. E aí, ele falou assim, mas você não quer vir mais? Você tá cansada e tal? Eu falei assim, olha, me desculpa, eu aprendi muito com você, eu te agradeço pela oportunidade, mas eu não posso vir mais. Eu não consigo, eu tô cansada, eu tô começando a ficar doente. E eu jurava pra vocês que na minha cabeça tava assim, que ele ia ficar muito bravo, que ele ia brigar comigo e que ele ia falar assim, eu não acredito, você falou que não ia ficar comigo até agosto, porque você sabe que eu tenho isso. Enfim, na minha cabeça sempre tava que ele ia explodir, assim. Porque ele é uma pessoa um pouquinho estressada, nunca me tratou mal, não, de forma nenhuma, mas assim, ele tem o estresse do trabalho dele, porque é um trabalho pesado de restaurante, né? E aí ele simplesmente falou pra mim assim, tudo bem, você faz o que é melhor pra você, eu te fiz uma proposta, se você não quer aceitar, tudo bem. E, gente, eu fiquei assim, eu juro, eu saí de lá, eu fiquei triste, obviamente, porque eu gostava de todos, me despedi de todo mundo, fiquei um pouco triste, ficou uma energia triste. Mas quando eu saí de lá, eu fiquei caminhando assim, eu tava triste. Mas eu cheguei em casa, fui tomar um banho, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Primeiro porque a gente precisa saber a hora de parar. Ninguém é uma máquina. Então, quando a gente respeita, o nosso corpo tá sinalizando que não tá legal, e a gente fala, eu dei uma melhor até aqui, e daqui em diante eu não posso mais seguir, é uma vitória. Então, pra mim, isso foi uma vitória. E o fato de eu conseguir dizer não pra ele, porque ele tinha me feito uma proposta, né, de ficar com ele até agosto e tal. E o fato de eu dizer não e ele ficar, ok, tudo bem, me mostrou que às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente demoniza uma conversa difícil. A gente demoniza achando que vai ser um furdúncio. E às vezes, não. Às vezes a pessoa realmente enxerga que aquele não é necessário, entendeu? Então, essa situação dessa semana me ensinou essas duas lições, sabe? De que nem sempre conversas difíceis são conversas desgastantes. E que você precisa saber o seu limite. Então, eu saber o meu limite, eu saber até onde meu pé chega, até onde eu posso dar o passo, é muito importante pra mim, pra minha saúde mental e física e pro meu emocional. E eu consegui falar não, e eu consegui expressar o meu cansaço e tudo mais, também é uma vitória. Então, esse vídeo é pra dizer que a gente pode sim dizer não, a gente pode sim dizer obrigado, mas aqui encerra esse capítulo, porque eu não posso seguir mais. E isso não te torna mais fraco, isso te torna mais sábio, com toda certeza. E que conversas difíceis são necessárias para o nosso crescimento, são necessárias para relações mais saudáveis e não somente no sentido amoroso. A gente precisa ter conversas difíceis também com amigos. A gente precisa ter conversas difíceis também com chefes de trabalho. Porque só assim a gente vai poder fazer todo um mapa da nossa vida mais estruturado, melhor e mais saudável pra gente mesmo. Então, até às vezes com amigos ou familiares, a gente tem que ter essa conversa difícil de impor limites, falar assim, olha, a partir desse ponto eu não posso ir mais nessa relação porque isso que você está fazendo eu não gosto, eu não quero, ou etc. Eu sei que
Também tem momentos que a gente não tem espaço de conversa, porque o outro ele não quer ouvir, ele não quer falar também, ele não quer conversar. Mas aí é outro ponto. Eu tô falando da questão da gente não querer ter a conversa difícil. Mas, mesmo que o outro não esteja disposto a te escutar e você tenha a iniciativa de ter essa conversa difícil e de falar o seu não, a vitória já é sua, sabe? O ganho já é seu, porque você fez. Aí a outra parte, paciência, né? Porque, por exemplo, eu ficava pensando que o meu ex-chefe agora, ia explodir, né? Nessa conversa difícil. Mas mesmo que ele explodisse, o meu não ia continuar sendo não. Então, eu acho que às vezes, por mais que a conversa difícil não saia como a gente imagina, nem do pior nem do melhor, mas a gente pelo menos teve a iniciativa, eu acho que já tem um ganho para você mesmo, entendeu? De você superar os teus medos. Então, eu acho que é isso, sabe? Esse vídeo é sobre isso, para motivar outras pessoas que têm a mesma dificuldade que eu de dizer não, de ter conversas difíceis a fazer, a ter e a também colocar os limites da onde você não pode ir mais, entendeu? Porque a gente às vezes tem, né, essa mania de, nossa, eu tenho que ir até o último fio de cabelo meu, eu sou forte, eu consigo, eu não vou desistir. E às vezes não, às vezes o ser forte é desistir, o ser forte é pôr um limite de tudo, entendeu? E é isso. Essa é o meu aprendizado dessa semana. E é isso, gente. Um beijão. Até a próxima. Tchau.